E aí, moçada, tudo certo? Estamos de volta aqui na sua tela para mais um Goiás Bem no Enem. Mês de julho, mais conhecido como mês de férias, aquele período que você deixa o caderno, os livros de lado. Só que não, a equipe do Goiás Bem no Enem preparou uma colônia de férias, com aulas diferentes, com orientações, comentários de questões, além de dicas de psicologia, para você chegar no dia da prova e não vacilar. Aproveite esse mês para relaxar um pouco com a família e amigos, mas foca no Enem. Novembro está chegando e, claro, seu ensino superior também. Bom, hoje a gente conclui a aula sobre gêneros textuais. No segundo bloco, o professor Douglas vem com uma aula muito massa de geografia e, para fechar, vamos conferir dicas com a psicóloga Mariana. Vamos ao que interessa? Professora Sara, manda ver! Que está aí do outro lado nos acompanhando. Espero que vocês estejam animados, porque eu estou. Olha, para hoje eu resolvi abordar 5 tipos textuais que irão estruturar os gêneros. E entendam, eles vão ajudar na composição, mas não são os gêneros em si. Por isso, podem se juntar vários em um único gênero. Por exemplo, em uma carta, eu posso usar a tipologia narrativa, argumentativa, injuntiva e descritiva. Melhor começar a falar deles, não é mesmo? Os tipos textuais podem variar de 5 a 9. Primeiro é o narrativo, descritivo, o argumentativo. Temos o expositivo e o injuntivo. O tipo textual narrativo é muito utilizado por nós. Usamos sempre que contamos uma história. E veja bem, podem ser verídicas ou ficcionais. Eles nos trazem em sua estrutura um narrador, que pode participar ou não da história, um enredo, personagens, um cenário, espaço, o tempo. E pode variar conforme o gênero, e ele pode ser uma piada, uma fábula, um conto, uma novela. Aí sim é chamado gênero textual. Veja um exemplo de gênero que usa um tipo narrativo em sua composição. Acompanhe aqui comigo no slide. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Tá vendo? Dentro da poesia eu posso ter o tipo narrativo. Contou a história de um homem revirando um lixo. Quantos a gente não vê na cidade, não é mesmo? Temos também outro tipo. Podemos ir para o descritivo? Não é que não possa ter no narrativo algo descritivo, tá bom? Também pode ser conhecido como tipo textual de relato. Nele há a preocupação de relatar e expor determinada pessoa, objeto, lugar, acontecimento. Dessa forma, são textos repletos de adjetivos, os quais descrevem ou apresentam imagens a partir das percepções sensoriais do locutor, o emissor. No caso aqui, eu estou sendo a emissora de vocês. São exemplos de gêneros que se apoiam nesse tipo textual. Diários, retratos falados, depoimento, o currículo quando você vai entregar para solicitar um emprego, lista de compras e outros. Vamos agora para o tipo argumentativo. Tipo textual argumentativo utiliza a persuasão e a opinião pessoal do autor para convencer o receptor. Nele, os argumentos podem ser feitos utilizando elementos históricos, exemplos, discursos de autoridade, entre outros. Alguns os classificam também como dissertativo. Exemplos desse gênero? Artigo de opinião, ensaios, resenhas, a publicidade e a propaganda que nos envolvem bastante, todo ano tem questões no Enem. E aí eu trouxe para vocês um modelo aqui. Vamos me acompanhar mais uma vez? Caros editores da revista Hoje, em seu último número, havia uma matéria que tratava das mudanças em curso na cidade do Rio de Janeiro. Gostaria de aqui problematizar um ponto argumentado por vocês naquela matéria, a do preço necessário a se pagar por tais mudanças. Esse é um exemplo da carta de leitor. Por que ele é argumentativo? Porque ele tenta opinar a respeito de um texto que ele leu na revista e ele se mostra dentro dele. Foi possível perceber? Vamos para o quarto e penúltimo. O tipo expositivo, que possui a função de expor determinada ideia, por meio de recursos como definição, conceituação, informação, descrição e comparação. Nele não há intervenção do autor. O texto é impessoal e o conteúdo é mais importante do que quem assina o texto, sua autoria. Exemplos desse gênero expositivo: trabalhos acadêmicos, artigos científicos, seminários, livros didáticos. Deu para perceber a diferença? Antes de eu entrar no exemplo, deixa eu só situar aqui você um pouquinho. No tipo argumentativo, há a presença do autor e a opinião para persuasão. No tipo expositivo,
ele apenas coloca o conteúdo. Ou seja, na dissertação argumentativa, que é o material que vocês vão ter que compor para o Enem, você vai usar os dois. Lembra lá do início da aula? Eu disse que os tipos, eles apoiam os gêneros textuais e eles podem vir mais de um dentro de um mesmo texto. Por último, o tipo injuntivo ou de instrução, ou de instruir. Uma tipologia que ajuda a direcionar o seu leitor a fazer algo. Geralmente utiliza verbos no modo imperativo e ele vai dando as dimensões das ações que devem ser feitas ou como devem ser feitas pelo receptor. E esse vai obedecer com o propósito de algum fim. Exemplo, receita culinária, manual de instrução, regras de um jogo, o edital de um concurso, entre outros tipos. Vamos para a nossa questão do Enem? A trajetória de Liesl Menninger é contada por uma narradora mórbida, surpreendente e simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. Traços de uma sobrevivente, a mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia Liesl e seu irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra, que ela ainda não sabe ler. A vida ao redor é uma pseudo-realidade, criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste eufórica à celebração do aniversário de Führer pela vizinhança. A morte perplexa diante da violência humana dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro, de crítica e público. Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento é um ou uma, letra A. Reportagem, pois busca convencer o interlocutor da tese defendida ao longo do texto. B. Resumo, pois promove o contato rápido do leitor com uma informação desconhecida. C. Sinopse, pois sintetiza as informações relevantes de uma obra de modo impessoal. D. Instrução, pois ensina algo por meio de explicações sobre uma obra específica. E. Resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Apesar da gente usar o gênero textual resenha, é importante que você conheça que trata-se de uma narrativa. O tipo narrativo reinou dentro do processo do texto. E olha só, apresenta uma produção intelectual de forma crítica, né? O texto se configura como uma resenha, pois além de apresentar resumidamente detalhes sobre a obra apresentada, também tem opiniões do autor sobre o livro. Vamos gabaritar? Letra E. E é isso aí. Aqui eu me despeço. Deixo um grande abraço. E até a próxima. Viram aí, né, galera? 5 gêneros textuais mencionados na aula: narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo e injuntivo. E uma dica esperta da professora foi: considere sempre o contexto, função e finalidade do gênero. Depois do intervalo tem geografia. A gente volta já.